Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Yuri Belchior, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Antes da gente começar, se inscreva aí no canal, se você é novo por aqui, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe seu joinha para ajudar o nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje, eu queria conversar um pouco com vocês sobre uma palavra que é super comum, super evocada, falada a todo momento, e as pessoas falam, mas quando você para e pergunta, o que é isso? Ninguém sabe responder com um pouco de exatidão. Vou falar um pouco com vocês sobre essa palavra especificamente, porque eu recentemente concluí o meu mestrado, finalmente concluí o meu mestrado, e o meu tema de pesquisa foi exatamente essa palavra que todos nós usamos muito, mas nem todos nós sabemos dizer o que ela significa, que é estilo. Que é estilo. Todo mundo fala, o estilo desse autor, não gostei do estilo desse autor. O estilo de tal jogador, né? Até para o futebol a gente usa, né? Estilo de roupa, estilo para tudo, né? Mas afinal de contas, o que é estilo? Por que essa palavra está tão em alta, sempre esteve em alta, e ela parece que assim, tudo a gente usa estilo, mas a gente não sabe dizer. E afinal de contas, estilo é alguma coisa redundante? Ou é importante ter estilo? A gente tem que pensar um pouco sobre isso, né? Bom, primeiro, vamos pensar um pouco sobre o significado dessa palavra. Mas não sobre o significado em si mesmo, mas sobre o passado. O que essa palavra carrega? Estilo. Para quem não sabe, estilo está associado a uma palavra antiga, estilos, né? Escreve assim, do jeito que eu vou colocar aqui para vocês. E essa palavra significava uma espécie de estilete, né? Um instrumento antigo que você usava para fazer recortes nas tabuinhas de cera para poder escrever, né? Então, estilo, desde o começo, está associado a essa espécie de ideia de recorte da realidade, não é? E quando você vai argumentar sobre algum assunto, você também faz uma espécie de recorte da realidade. Você ressalta alguns aspectos, deixa de ressaltar outros, não é? Da mesma forma, quando você vai escrever sobre algum assunto, quando você vai falar sobre algum assunto, por exemplo, as pessoas falam muito sobre o estilo daquele professor, né? O estilo daquela roupa. O que aquela roupa traz na sua forma? Né? O que o discurso traz na sua forma que nos possibilita pensar o estilo? É importante a gente pensar uma coisa, deixar claro uma coisa, né? A noção de estilo ela foi mudando, como tudo foi mudando ao longo da história. Estilo para os antigos estava muito associado a uma ideia de procedimento textual, né? Você tinha estilo basicamente baixo, médio e elevado. Você ia usar em determinadas circunstâncias, né, que eram prescritas pela retórica. Mas desde os sofistas, desde Gorgias, ele já falava da importância do estilo para poder fazer o quê? Suscitar emoções. Né, o estilo, e ele inclusive gerar o convencimento, né? Ele estava extremamente associado ao objetivo do orador para poder convencer alguém. Não era um mero ornamento, não é? Inclusive, na Ilíada, no canto 9, né, você tem referências claras da importância, né, do estilo, né, do modo de falar para poder convencer. No episódio da Ilíada, eles querem convencer o Aquiles a lutar com eles como aliados, né, a retornar, né, porque houve uma ofensa ao Aquiles e eles falam, para convencer Aquiles é melhor falar assim, dar determinados presentes. Não é assim? Então é muito importante a gente pensar que o estilo ele não é mero ornamento desde a antiguidade, né, mas ele está intimamente relacionado à própria matéria do discurso, né, ao próprio conteúdo e a força, o vigor do discurso. Né? O discurso sem estilo é como se fosse a espada na bainha. Né? É uma espada que não tem vigor, que não tem força. Né? Agora, o discurso que é estiloso, que tem esse trato do estilo, ele tem é como se fosse uma espada, né, pronta para o combate. Tem essa associação, como nós já falamos em alguns vídeos aqui, entre a potência discursiva e as virtudes de um guerreiro. Então, na antiguidade já predominava esse paradigma, né, de que o estilo é algo importante
pro discurso, mas tem uma ressalva. Não estava associado a uma noção de individualidade, mas a determinados pressupostos retóricos, a determinadas técnicas retóricas que você tinha que levar a cabo dependendo do que você fosse fazer. Inclusive na pintura, né, a representação tinha determinadas convenções que deveriam ser respeitadas. Você não podia simplesmente romper, né, para poder executar determinado estilo na pintura. No discurso, a mesma coisa. Na antiguidade predominava essa dimensão mais coletiva, não é? E também prescritiva, ou seja, normativa do estilo. O estilo não estava associado a uma ideia de individualidade, eu. Quando que essa ideia surge? Na modernidade. Com o eclipse da retórica, né? A retórica vai deixando de ter poder ali para poder sistematizar o mundo, né? Principalmente o mundo da linguagem, do discurso. Ela, entre aspas, deixa de ter poder, porque ela nunca deixa totalmente, ela subsiste ali de alguma forma, e nós poderíamos falar disso em um momento oportuno. Mas, importante a gente pensar que, com o surgimento da imprensa, a noção moderna de autoria, de propriedade intelectual, né? O estilo passa a ser uma espécie de assinatura individual. Ele fica associado à pessoa. Então, o estilo não é mais um procedimento textual, mas é um procedimento vinculado a um nome. O estilo de Flaubert, o estilo de Balzac, o estilo de Machado de Assis. Né? O estilo passa a ser vinculado à pessoa, mas ainda assim o estilo é um procedimento importante para que o seu empreendimento tenha sucesso, seja na política, na oratória, lá no Senado, né? Seja na literatura, em todos eles. Na literatura principalmente. Por quê? Porque a literatura, ela trata, né, das sensações, ela trata da dimensão artística, a forma vai ser muito importante. Então o estilo vai passar a ser muito importante. Ainda mais importante, só que associado a uma dimensão mais subjetiva, relacionada ao eu, por causa desse momento, dessa mudança que nós temos entre o mundo antigo e o surgimento do mundo moderno. Alguns autores, como por exemplo Marcel Proust, vão questionar essa noção moderna de estilo. Sabe, as pessoas falam de escrita criativa? Será que é escrita criativa, que alguém cria do nada alguma coisa? Ou será que nós precisamos frequentar os textos e fazer um determinado arranjo desses textos para que nós possamos fazer uma expressão desse discurso, né? Para que a gente possa arranjar e fazer alguma coisa que é o meu discurso sobre isso. Mas ele não é meu. Ele, na verdade, ele é uma coxa de retalhos mesmo. Um tecido, né? Texto, a noção de texto relacionada a tecido é muito antiga. É isso. Pensar que o texto é algo que está intimamente relacionado com uma dimensão coletiva. Proust pensava isso. Inclusive, ele recomendava que para a pessoa, para o artista conseguir ter estilo próprio, ele precisava tentar imitar outros artistas. Porque aí ele ia perceber como ele tinha muito quais elementos ele tinha do outro artista nele mesmo. E aí ele ia conseguir relacionar, né, ligar esses elementos. Olha, a metáfora desse jeito é algo que tal autor usa muito, né? A descrição de determinados objetos, né? Colocar determinados objetos que geralmente seriam inanimados como animados é um procedimento que Flaubert utiliza muito. Então isso eu posso utilizar assim, modificando isso. Por quê? Quando você tem consciência do outro que está presente em você no nível da linguagem, você passa a conseguir tentar romper com essa norma do outro que já está presente em você. Mas não é um rompimento pelo mero rompimento, mas você vai conseguir rearranjar esses procedimentos. Então, a ideia de estilo como procedimento textual, ela é um tanto quanto revolucionária. Por quê? Porque ela mostra para nós que o estilo não está associado à minha pessoa. Para eu ter estilo, ser um escritor estiloso, eu não tenho que simplesmente começar a escrever hoje, do nada. Mas eu preciso muito ser um leitor.
E aí, fica essa dica para vocês. Vocês concordam? Vocês acham que o estilo é um empreendimento individual, que depende das vivências de cada um? Ou vocês acham que o estilo é um procedimento textual e é possível você moldar o seu estilo? O seu estilo de escrita ou o seu estilo de oratória? O que vocês acham a respeito disso? Vou dar uma dica de exercício mais voltada para a escrita. Quando você tentar copiar o procedimento de um autor, tenta identificar os elementos. Por exemplo, vou tentar copiar a maneira como a J.K. Rowling, autora do Harry Potter, inicia o capítulo com aquela ambientação, falando do clima, o que estava acontecendo em Hogwarts, etc. Né? Então, quais os procedimentos que ela usa? Quais as coisas que ela descreve? O olhar dela está voltado para quê? Será que eu conseguiria fazer o mesmo procedimento, o mesmo tipo de descrição em outra história? Comece a pensar sobre isso. Se isso for possível, conta aí para mim nos comentários como foi essa sua experiência de escrita, o que você acha, se o estilo é individual ou coletivo. Importante refletir sobre uma coisa. Todos os estilos dos livros de best-seller, né, que estão nas livrarias, eles têm um estilo mais ou menos comum. Será que eles têm realmente um estilo? Fica a dica para pensar sobre isso. Muito obrigado a todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, assistir os vídeos antigos. Valeu!